Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Elielton Souza a mais um vídeo sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural. E nesse vídeo nós vamos responder uma pergunta que constantemente chega para mim, em meu e-mail, em minhas redes sociais, a respeito da exploração de um imóvel rural por mais de um fazendeiro. Como é que deve ser feita a escrituração do livro Caixa desses produtores rurais? Para responder a essa pergunta, a esse questionamento que sempre chega para mim, eu vou liberar aqui para vocês a minha tela para que a gente possa ver. Então temos aqui o livro Caixa Digital de Produtor Rural, onde nesse exemplo que eu estou dando aqui, nós temos a Fazenda Contenda, e essa Fazenda Contenda, ela vai gerar uma receita de atividade rural no valor de 20 milhões de reais. Essa fazenda ela é explorada por 2 produtores rurais e que cada um desses tem o seu percentual na parceria de exploração da Fazenda Contenda, um com 60% e outro com 40%. Portanto, o primeiro produtor rural teria 12 milhões de receita da atividade rural e o segundo teria 8 milhões de receita da atividade rural. Nós teremos a sua receita individualizada, gerando nesse caso a obrigatoriedade de apresentação do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Mas será que é assim que se prevê na legislação? Aqui nós temos uma pergunta: quantos KIPFs nós teremos aqui nesse caso? São 2. Cada um desses produtores rurais, apesar de estarem explorando a mesma fazenda, o mesmo imóvel rural, ele precisa ter o seu KIPF, que é o Cadastro da Atividade Econômica de Pessoa Física. Agora a grande pergunta é: quantos livros caixa nós teremos em relação à exploração da Fazenda Contenda? É justamente isso que a maioria das pessoas me perguntam. E para responder a esse questionamento, nós vamos fazer o seguinte: vamos verificar aqui a Instrução Normativa 83 de 2001 e um dos seus artigos, que ela diz o seguinte: artigo 14. Os arrendatários, os condôminos, os conviventes, no caso de união estável, e os parceiros na exploração da atividade rural devem apurar o resultado separadamente na proporção dos rendimentos e despesas que couberem a cada um, devendo essa condição ser comprovada documentalmente. Talvez não esteja muito claro, então vamos ao próximo item para ver se isso fica mais claro para você. Artigo 22 da mesma Instrução Normativa. O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado mediante a escrituração do livro caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade. Com esse artigo 22, eu acho que ficou um pouco mais claro em saber que eu tenho que escriturar o livro caixa separadamente. E veja que ele fala aqui: o resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado mediante a escrituração do livro caixa. Portanto, nesse artigo já fica um pouco mais claro o caminho que devemos tomar. Mas vamos ver o próximo artigo, que ele também nos traz uma orientação muito interessante. Nos casos de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física, conforme o artigo 14, a escrituração deve ser efetuada em destaque no livro caixa de cada contribuinte, abrangendo a sua participação no resultado da atividade rural, acompanhada da respectiva documentação comprobatória por meio de cópias, quando for o caso. Aqui ele já é claro dizendo que a escrituração deve ser feita em destaque no livro caixa de cada um dos contribuintes. Acho que com isso nós resolvemos. Mas eu tive um aluno que me disse: Elielton, isso aqui não ficou muito claro para mim. Então eu fui buscar uma outra resposta para ele. Agora, fui buscar perguntas e respostas da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. E na pergunta de número 461, nós temos aqui: qual é a forma de apuração do resultado da atividade rural da pessoa física? Entre outras situações que ele trata lá, eu peguei apenas um dos parágrafos, que eu acho que esse aqui diz 100% como deve ser feito. E observe: ressalta-se que, no caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas da receita, da despesa de custeio, dos investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhe caibam. Acho que com isso fica muito claro que cada produtor rural deve escriturar o seu livro caixa digital. Nesse caso digital, porque um dos fazendeiros teve 12 milhões de receita da atividade rural e o outro teve 8 milhões da receita da atividade rural. O grande desafio é o que nós vamos ver aqui agora. Num passado não tão distante, as pessoas que faziam a escrituração do livro caixa escrituravam nesse livro aqui, que é o antigo livro Caixa da Atividade Rural.
o que a Receita Federal disponibilizava um programa no seu site, as pessoas baixavam e escrituravam. E dessa forma, eles chegavam ao resultado da atividade rural. E daí era que é feita a separação, a divisão. Nesse caso, observe, primeiro apurava-se toda a atividade, o resultado da atividade rural, em nome de um dos fazendeiros, geralmente aquele que tinha maior participação, aquele que tinha a maior movimentação. Chegava-se ao resultado e aí sim era feita a separação do resultado. Mas o que diz a legislação é que cada um deve efetuar a sua escrituração. E nesse nosso modelo aqui, esses produtores rurais levavam esse resultado para a declaração do imposto de renda pessoa física. Com a sistemática do livro caixa digital do produtor rural, a coisa muda um pouco de figura, porque esse livro que aqui agora nós estamos vendo, o que era feito antes do livro caixa digital, ele não era transmitido para a Receita Federal. E raríssimas pessoas entregaram esse livro para a Receita Federal. A sistemática atual ficaria da seguinte maneira: nós teríamos que o primeiro produtor rural, ele teria que fazer o livro caixa digital do produtor rural dele. Esse livro caixa, ele já ia colocar lá receitas e despesas na participação que lhe cabe, 60%. Apuraria seu resultado e daí sim ele lançaria essas informações lá na sua declaração de imposto de renda pessoa física, que se não mudar o prazo, a entrega será agora no mês de abril. Mas tem o segundo produtor rural, que nós temos aqui também a participação dele em 40%, e essa participação ele já vai lançar as receitas e despesas dentro do seu livro caixa, chegando ao resultado da sua atividade rural. E só aí, com esse resultado apurado, ele vai fazer o lançamento na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Lembre-se que a declaração de imposto de renda da pessoa física, ela já está na Receita Federal, mas tem mais um detalhe. Diferente do outro livro, o livro caixa digital do produtor rural, ele também precisa ser transmitido para a Receita Federal. E com isso a Receita Federal vai conseguir efetuar cruzamentos, levantamentos, para verificar se aquilo que você declarou na sua declaração de imposto de renda pessoa física está correta conforme a sua escrituração do livro caixa digital do produtor rural. Aí sim, ela vai ter certeza absoluta que a sua escrituração está de acordo com toda a movimentação que você tem na exploração daquela fazenda em parceria com aquele outro produtor rural. Esse é o nosso entendimento. Nem todas as pessoas concordam com esse nosso entendimento. Eu acho que nós trouxemos aí bases legais que deixa muito claro como deve ser feito, como diz lá o artigo 22, artigo 14, enfim, e a resposta à pergunta 461 na declaração de imposto de renda pessoa física, quando determina que tem que ser feito separadamente a escrituração, o levantamento, de acordo com o percentual que cabe a cada um dos produtores rurais. Com isso, esperamos ter respondido a essa dúvida que é constante em nossas redes sociais, em nosso Instagram. Aproveite, nos siga lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Instagram. Vamos deixar o nosso e-mail, qualquer dúvida você pode nos enviar. Aproveite para compartilhar esse vídeo, o assunto é muito novo, muitas pessoas ainda têm dúvidas a esse respeito. Então, vamos fazer com que o máximo de pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um abraço do professor Elielto e até o nosso próximo vídeo.